Tá acontecendo agora, neste momento. A maior debandada já registrada na história política do bolsonarismo está explodindo em tempo real. Enquanto Bolsonaro aguarda sua prisão, confirmada para a próxima semana pela própria cúpula jurídica, seus aliados, seus deputados, seus prefeitos com poder de influência, todos estão correndo, fugindo, desesperados. E o pior, a família dele está se despedaçando por dentro, e essa traição familiar vem como golpe de misericórdia. O que você vai descobrir aqui vai te surpreender porque, garanto, a mídia tradicional jamais vai contar essa verdade com essa clareza. Enquanto a imprensa tenta manter a ilusão de uma direita unida, os bastidores de Brasília revelam um verdadeiro caos. Um caldeirão fervendo de traições, medo e desespero que está destruindo tudo aquilo que Bolsonaro construiu ao longo de anos. Você sabe aquela sensação de ver um império desabando em câmera lenta? É isso que está acontecendo aqui. E te garanto, vai piorar muito antes de melhorar. As próximas semanas vão ser caóticas. E temos aí uma bomba em Brasília, hein? O cenário é este. O PL está se despedaçando em tempo real. Não estamos falando de brigas internas menores. Estamos falando de uma desintegração completa do poder político que havia meses parecia intocável. Nos últimos meses, você tem visto uma saída em massa de prefeitos, vereadores e até deputados estaduais abandonando o partido do Bolsonaro. Dezenas deles. Centenas, na verdade. E por quê? Porque perceberam que a máquina política desaba e precisam saltar antes de ir junto para o fundo. Nessa semana, e aqui vem o detalhe que choca, a deputada federal Caroline de Toni se mexeu. Ela era uma das mais votadas do PL em Santa Catarina. 200 mil votos de poder político concentrado nas mãos dela. E ela anunciou. Saía do partido. Ela não estava sozinha. Não. Ao lado dela, uma verdadeira legião de líderes políticos decidiu migrar para o Partido Novo. Como quem acompanha esses movimentos há meses, posso te dizer, isso nunca tinha acontecido dessa forma tão rápida. O que ninguém comenta é que tudo isso aconteceu na mesma semana. Prefeitos, vereadores, deputados estaduais, todos saindo de uma vez. A Caroline de Toni carregou junto dela não menos de 150 prefeitos e centenas de vereadores. 150 prefeitos. Isso não é um racha, é um colapso. É como se a estrutura toda do PL em Santa Catarina tivesse sido dinamitada de dentro para fora. A máquina política que havia anos sendo construída, sustentada pelo poder de bilionários bolsonaristas, simplesmente desabou. Mas o que ninguém esperava era que esse colapso viria ainda mais rápido. Que essa debandada se transformaria em uma guerra aberta, praticamente uma guerra civil dentro da própria direita. Que o medo tomasse conta de todos. E as razões são simples. O Bolsonaro fez algo que poucos podiam imaginar naquele momento. Semana passada, literalmente semana passada, o Bolsonaro tomou uma decisão que reverberaria por toda a estrutura política da direita brasileira. Ele determinou, não sugeriu, determinou, como um bilionário acostumado a dar ordens, que seu próprio filho, Carlos Bolsonaro, seria candidato ao Senado por Santa Catarina. Um mandato de 8 anos. Um bilhete de primeira classe para o poder político. Controle total. Mas aqui está o problema que nunca deveria ter existido. Havia um acordo, um compromisso político de longa data que já estava acertado há mais de um ano. Os números mostram que a vaga para o Senado em Santa Catarina seria para 2 pessoas. O senador atual, Esperidião Amin, membro do Partido Progressista, para sua reeleição, e a Caroline de Toni, deputada mais votada do estado, que havia conquistado a promessa de ser candidata. Era um acordo blindado, confirmado, fechado. Quando o Bolsonaro disse que o Carlos seria candidato, ele estava assinando uma sentença de morte política para aquele acordo. E a ironia é que ele estava escolhendo seu próprio filho em detrimento de uma aliança que havia mantido o PL em pé por anos. Uma aliança que gerava riqueza política, poder regional, influência sobre centenas de líderes locais. Ele estava destruindo uma deputada que havia carregado a bandeira bolsonarista por anos, que havia trazido centenas de líderes políticos, prefeitos, vereadores, para o partido. Caroline de Toni não era apenas uma deputada comum, ela era uma das mais bem votadas. Ela tinha influência de bilionária em poder político, ela tinha conexões em toda Santa Catarina. E quando o Bolsonaro a rifou, porque rifar é exatamente o verbo certo para descrever o que aconteceu, sem adoçar,
ela sacou a verdade. Não havia lealdade aqui. Não havia compromisso. Havia apenas o Bolsonaro pensando em si mesmo, pensando no seu filho, sacrificando tudo mais. E essa não é toda a história. Porque quando a Caroline de Tony saiu do PL, ela não saiu sozinha. Ela levou centenas de líderes políticos com ela. Gente de influência, gente com poder. E não era só Caroline de Tony que estava furiosa. Outras vozes começaram a gritar. Vozes que não podiam mais ficar em silêncio. O que é que isso significa? Significa que o Bolsonaro, ao tentar fortalecer seu próprio filho, conseguiu enfraquecer ainda mais o partido. Conseguiu destruir uma coligação que era importante. Conseguiu jogar areia nos olhos de aliados que haviam confiado nele durante anos. Quando a decisão veio à tona, uma deputada estadual de Santa Catarina chamada Ana Paula Campagnolo resolveu falar. E ela não sussurrou, ela bradou. Ela deu uma entrevista devastadora onde detalhou ponto por ponto como o Carlos Bolsonaro desestabilizaria todo o projeto político de Santa Catarina. Ela não poupou palavras. Ela não olhou para trás. Foi direto. Ana Paula Campagnolo tinha razão e sabia disso. Ela havia visto os números. Os dados mostram que ela havia visto as pesquisas internas. E as pesquisas dizem claramente: Carlos Bolsonaro não consegue se eleger senador em quase nenhum estado do Brasil. É praticamente impossível. O estado mais viável para ele é Santa Catarina. E mesmo assim, era uma aposta frágil. Uma aposta que poderia custar tudo. Mas aqui está a ironia que ninguém comenta. E essa ironia é crucial. Ana Paula Campagnolo só tinha voz porque o Bolsonaro a havia ajudado anos atrás. Ela era um rosto desconhecido. Era ninguém. Era um zero. Bolsonaro a transformou em celebridade política. Investiu na carreira dela. Elevou ela do nada para algo. E agora, essa mesma mulher estava o contrariando publicamente. Estava dizendo para o mundo que sua decisão era errada. Estava cuspindo na mão que a alimentou. E a Globo não vai mostrar isso, mas essa é a história de poder que importa. E quando Ana Paula Campagnolo falou, o que fez o Bolsonaro? Ou melhor, o que fez o Eduardo Bolsonaro? Eduardo pegou o Twitter e começou a escrever. Um textão gigantesco. Tão grande que não cabia em um único tweet. Ele teve que fazer 2 tweets seguidos. Um texto inteiro sobre lealdade política, sobre gratidão, sobre o comprometimento que essas pessoas assumiram quando pediram o apoio da família Bolsonaro. Ele falou: quando você nos procurou no início da sua jornada para pedir nosso apoio político, você assumiu um compromisso político. Simples assim, direto ao ponto, sem meias palavras. E é verdade. É absolutamente verdade. Se você não era nada, se você era um desconhecido, e alguém poderoso de bilionário em poder o transformou em alguém conhecido, em alguém famoso, em alguém que ganhou eleição, então você deve lealdade. Isso é política. Isso é como a coisa funciona no topo. Mas o que acontece quando a lealdade se quebra? O que acontece quando esses políticos percebem que o game acabou? Eles correm, eles traem, eles salvam a si mesmos. Ponto.